Olá pessoal, continuando nossa aula de ciências, né? Hoje a gente vai falar sobre a composição da atmosfera. A gente sabe que a atmosfera é a camada gasosa que envolve o nosso planeta Terra, né? E outros corpos celestes, outros planetas também têm atmosfera, né? Isso é a composição dessa atmosfera, obviamente ela vai depender de alguns fatores, né? De qual planeta que a gente está falando. Então, a nossa atmosfera não é como a atmosfera de Marte, não é como a atmosfera de Júpiter. Cada uma tem uma composição própria, né? A nossa atmosfera, ela é basicamente composta principalmente, né, na sua maior proporção, de dois gases. A gente tem aqui o N2, que é o gás nitrogênio, e tem o O2, que é o gás oxigênio, tá? Então, cerca de 78% de toda a nossa atmosfera é composta do gás N2, que é o gás nitrogênio, e cerca de 21% da nossa atmosfera é composta de gás oxigênio, né? E esse 1% restante aqui é uma mistura de diversos outros gases, tá? Então, para os seres humanos, né, o gás primordial para a vida, não só necessariamente para os seres humanos, mas para praticamente aí 99% dos seres vivos, o gás primordial para a existência nossa, né, é o oxigênio, o gás oxigênio, tá? Tem alguns organismos vivos, né, alguns micro-organismos, alguns fungos, bactérias que fazem respiração anaeróbica, então eles não precisam do oxigênio, mas com exceção desses seres, todos os outros organismos vivos no planeta precisam desse gás oxigênio aqui para respirar. Então, nessa concentração aqui, a gente consegue respirar ele. Se ele diminuir muito essa concentração, em torno aí de 15%, a gente já não consegue respirar, a gente vai ter uma insuficiência respiratória, tá? Então, eu preciso dessa concentração aqui mínima de 20, 21% para eu conseguir respirar, certo? A nossa atmosfera, hoje, ela é basicamente isso aqui, nitrogênio, oxigênio, e esse 1% é uma mistura de outros gases, né? O que seriam esses outros gases? Eu poderia citar aqui, ó, o CO2, que é o nosso gás carbônico, né? Poderia citar também o vapor d'água, né, que seria água no estado gasoso, alguns gases poluentes, né, alguns outros gases, óxido nitroso, ozônio, xenônio, que são gases nobres, então tem uma composição grande. Nossa atmosfera ela nem sempre foi assim, né? A nossa atmosfera, a atmosfera primitiva, né, bem antes dos dinossauros, lá quando começou a surgir vida no planeta, isso foi bilhões de anos atrás, a nossa atmosfera primitiva ela não era da maneira que a gente tem hoje. A gente tinha uma atmosfera que era composta basicamente de hidrogênio, de metano, isso aqui tudo são gases, né? Obviamente, se a gente está falando de atmosfera, a gente está falando de gases. Então, o gás nitrogênio, o gás metano, o amônio e o vapor d'água. Então, eles ficavam dispersos na nossa atmosfera. Só que naquela época, a gente não tinha camada de ozônio, igual a gente tem hoje. Então, tinha uma incidência muito grande de radiação solar, né? Porque a nossa camada de ozônio, ela filtra a radiação solar. Então, na nossa atmosfera primitiva não existia, né? Essa camada de ozônio. Então, todos esses gases aqui recebiam uma grande quantidade de radiação solar, sem contar com as grandes partículas, as grandes descargas elétricas que tinham na nossa atmosfera. Então, a junção desses gases aqui com a radiação solar, que era grande, e com as descargas elétricas que a nossa atmosfera recebia, foi acontecendo várias reações químicas até chegar à atmosfera que a gente tem hoje, certo? Só uma observação aqui, pessoal. Então, aqui o N2 é o gás nitrogênio e o O2 é o gás oxigênio. Então, quando a gente está falando assim, vamos diferenciar uma coisa. Oxigênio é uma coisa, gás oxigênio é outra coisa. Quando eu falo assim, oxigênio, eu estou falando do elemento químico oxigênio. Quando eu falo de gás oxigênio, eu estou falando do O2, que é o gás que a gente respira, né? Popularmente a gente fala oxigênio, a gente respira o oxigênio, né? Mas a gente está se referindo ao gás oxigênio, tá? Não ao oxigênio monoatômico, o oxigênio que está lá na tabela periódica. Então aquele é um elemento químico. A gente não respira o oxigênio em si, monoatômico. A gente respira o gás oxigênio. A mesma coisa acontece com o nitrogênio, tá?
Esse nitrogênio aqui, pessoal, vocês podem perceber que mais de 3/4 da nossa atmosfera é composta por ele. Só que ele é um gás inerte para os seres humanos. Os seres humanos não conseguem aproveitar ele diretamente, né? E o nitrogênio, ele é o gás, ele é o elemento químico, né, básico para as plantas. Então, todas as plantas precisam do nitrogênio. Só que as plantas também não conseguem absorver diretamente o nitrogênio da atmosfera, né? Então, esse gás nitrogênio aqui, ele passa por um processo, né, até ele virar um nitrato, e aí as plantas conseguem absorver ele pelas suas raízes. Então, as plantas também não conseguem absorver esse nitrogênio aqui, ó, da forma gasosa. Então, a partir de vários processos que a gente vai ver também, né, bem mais adiante sobre o ciclo do nitrogênio, a gente vê como que as plantas absorvem, certo?